Quem tem presidente tem. Quem não tem faz protesto e pede reforços em rede social. O Cruzeiro conseguiu mudar a data da estreia do Campeonato Mineiro após declarações de Pedro Lourenço, que até ameaçou não entrar em campo caso não houvesse a mudança de data. E só lembrando a vocês, o jogo do Cruzeiro era previsto para o domingo às 4 horas da tarde. E com a mudança de data, jogaram para o sábado, mesmo dia em que o Cruzeiro vai enfrentar o Atlético Mineiro lá nos Estados Unidos. E agora a nova data é que o jogo vai acontecer no domingo às 8 horas da noite. Após as declarações do Pedro Lourenço, acabaram que a Federação Mineira de Futebol entrou em contato, com a detentora da transmissão do jogo e conseguiram a mudança de data, o que desta vez vai a favor do que o Cruzeiro quer e por isso o Cruzeiro entrará em campo na estreia do Campeonato Mineiro. Não sabemos se é com a equipe titular ou com a equipe reserva, mas vai entrar dentro de campo. E olha só, família, neste sábado lá nos Estados Unidos nós tivemos uma excelente coletiva do Alexandre Matos junto com o Pedro Júnior, filho do Pedro Lourenço, vice-presidente, de futebol aí do Cruzeiro, Pedro Júnior, que foi muito bem na sua entrevista e a galera foi perguntada sobre a possibilidade de contratar o Valentim Gomes. A diretoria do Cruzeiro descartou esta possibilidade. Agora eu quero ver a cara do César Luiz Melo, que cravou que o jogador estava certo com o Cruzeiro por 2 vezes. E agora tem a diretoria do Cruzeiro se pronunciando que o time está fechado, pelo menos por enquanto. E com isso o Cruzeiro não vai neste momento atrás do Valentim Gomes. E olha só, família, também foi perguntado sobre aportes, objetivos do Cruzeiro na temporada, a contratação do Fabrício Bruno. Foi muito bacana a entrevista coletiva neste sábado. E eu vou colocar aqui na tela para vocês um recorte que eu separei das principais falas do Alexandre Matos e também do Pedro Júnior. Créditos totais à Samuca TV, que esteve presente na coletiva de imprensa. Antes eu vou pedir a cada um de vocês que deixe aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Sem a sua ajuda, nosso canal é absolutamente nada. Contamos demais com o seu apoio. Agora confira as falas do Pedro Júnior e também do Alexandre Matos. Boa no nosso modo de ver, conseguimos fechar bem esse ciclo dessa janela. Fizemos boas contratações, temos hoje o nosso grupo fechado, a nossa última chegada. Estamos felizes, esperançosos, trabalhando muito duro para que conseguimos entregar o mais rápido aí ao nosso torcedor. E a todos vocês aí que estão nos acompanhando, nós já estamos aqui há alguns dias, estamos numa preparação bem gradativa e bem intensa todos os dias, para chegarmos preparados aí para a estreia do Campeonato Mineiro. E antes disso, os 2 jogos amistosos que vamos fazer aqui, contra o São Paulo e contra o Atlético. Então estamos muito animados e preparados para esse novo ciclo que se inicia aqui no Cruzeiro. Vocês voltem atrás na possibilidade de trazer o Valentim Gomes. Existe essa possibilidade ainda ou não? Não, hoje não. Hoje a gente está com o elenco nosso já está fechado. Nossa última contratação foi feita, que é o Fabrício Bruno. Então a gente não tem mais nem intenção nenhuma de contratar mais nenhum jogador nesse momento. Nosso grupo está fechado e a gente está muito satisfeito com o que a gente tem aqui hoje. E a gente não vê a necessidade de mais uma contratação. Bom dia aqui, boa tarde, pessoal. Já que vocês confirmam, que o grupo está fechado nesse momento, já pensando na temporada, e que a gente vê muito o torcedor feliz de ver esses nomes, e a gente não vê só o torcedor feliz, mas a gente vê nomes como o Gabigol, como o Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno, já, por ele já estaria no Cruzeiro, depois desenrolou com a situação dos valores, mas enfim. Como é que vocês sentem isso do projeto, dos jogadores que vocês estão trazendo, que trouxeram, acreditarem nesse projeto e no que vocês acreditam que com esse elenco o Cruzeiro vai brigar nessa temporada? A gente traz muito da credibilidade, nossa, do trabalho, tantos os profissionais estão aqui, o Alexandre Matos, está aqui, Paulo Pelaipe. Então a gente trouxe para o Cruzeiro uma credibilidade hoje,
tanto no mercado como os atletas. Então, todos os atletas hoje têm intenção de vir para o Cruzeiro pela estabilidade, pela estrutura, pelo que a gente proporciona, pelo que a gente entrega para eles. Todas as condições de infraestrutura, condições de pagamentos de salários em dia, de todas as premiações ser pagas em dia. Então, isso atrai muito atletas. E a gente sempre teve esse perfil, né? O Alexandre está aqui para a gente trazer sempre perfil de atletas que querem estar aqui no Cruzeiro, atletas competitivos e, acima de tudo, atletas vencedores. Estão acostumados a ganhar títulos, estão acostumados com jogos grandes. E é esse nível, esse patamar que a gente está trazendo esse ano para o Cruzeiro. Jogadores de alto nível para a gente buscar cada vez mais títulos, mais conquistas, angariar mais jogadores mais qualificados no futuro. Esse é o nosso projeto, essa é a nossa missão aqui hoje, gerindo o Cruzeiro. E se me permite, não tem como não dizer, né? Depois de tudo que o Cruzeiro sentiu na pele esses últimos anos, né? Obviamente que com o aporte e com tudo que a família Lourenço, Pedro Júnior, enfim, a família como um todo, vem fazendo para o Cruzeiro conseguir adquirir um jogador do Flamengo, talvez não, o maior orçamento do futebol brasileiro, uma organização há muitos anos impecável, que está gerando títulos, receitas, e o Cruzeiro conseguir fazer isso de forma até antecipada, né? A gente tinha um acordo para ser segunda ou terça. Ontem mesmo o nosso presidente fez o aporte para adquirir um jogador. Então, assim, tem que ter um motivo de muito orgulho para todos nós que estamos aqui dentro e para o nosso torcedor também, né? E como o Pedro Júnior disse muito bem, acho que nessa janela a gente procurou ser bem assertivo. A gente buscava perfil e característica de alguns jogadores, obviamente também a questão de posição, a gente sabia de algumas carências no ataque, na lateral direita que a gente atuou, mas a gente tinha algumas valências, características necessárias. Jogadores experientes, o Cruzeiro era um dos times mais jovens, continua sendo um dos times mais jovens da Série A, em que pese a chegada de jogadores experientes, né? O Cruzeiro precisava de jogador com aquele faro de gol, né? Tinha muito pouco no elenco, hoje a gente tem uma quantidade interessante no elenco, né? Isso faz parte de um elenco competitivo, um elenco que precisa buscar vitórias, né? O Cruzeiro precisava de imposição física, a gente buscou alguns jogadores característicos, o Fabrício Bruno é um caso disso. A gente tinha essa necessidade de uma imposição, ou seja, o Cruzeiro atacou pontualmente tudo que necessitava de carência de posição e de característica de jogador para fazer essa janela, como disse muito bem o Pedro Júnior. Claro que não, agora é o trabalho do dia a dia da comissão e dos jogadores, né? Com o elenco que a gente entende ser um elenco competitivo, temos que ter um time agora competitivo, né? E isso é o trabalho que a gente confia da nossa comissão e dos próprios jogadores no dia a dia. Muito se falou nesse argentino de 21 anos, Valentim Gomes, do Vélez. O que de fato aconteceu, até para essa desistência, né? Porque era um movimento que parece que poderia acontecer, de trazer esse jogador jovem ainda também. O que aconteceu? Chegou até a última fronteira realmente de proposta. O Vélez não assumiu a palavra, por exemplo, igual o Flamengo, que vocês conversaram, dialogaram e até anteciparam essa volta, essa chegada do Fabrício com o pagamento feito. O que aconteceu de fato para que esse atleta não chegasse? Obrigado. Alexandre, você pode explicar melhor isso do Valentim? Olha só, para começar, temos que entender o planejamento do clube, né? O Cruzeiro estava atrás de um zagueiro. Ponto. Óbvio que quando aparecem as oportunidades, como foi o próprio Jonathan, que hoje está aqui naquele momento, o Jonathan foi uma oportunidade que está se transformando em realidade no dia a dia, já fez alguns bons jogos, e é um jogador que a gente acredita muito, assim como o João Marcelo, que também é jovem, e o Cruzeiro fez a aquisição dele há 4 meses atrás, do João Marcelo, e ainda temos o Pidjalba, que fizemos a aquisição agora. Então o Cruzeiro estava atrás de um zagueiro. Nas conversas que a gente foi tendo com algumas frentes, não só os dois, em questão Fabrício Bruno e o do Vélez, alguns outros atletas, né? Alguns foram se afunilando, né? E a gente com muito critério realmente para trazer um profissional que chegasse e realmente tivesse uma imposição daquilo que a gente necessitava naquele momento, juntamente com os outros, e aí o dia a dia vai dizer quem vai jogar junto com o Diniz, certo? No caso do Valentim, a gente chegou por algumas etapas em acordos já ditos como feitos, e as coisas foram caminhando, né, de sempre ter alguma coisa a mais, sempre ter um empecilho a mais, sempre ter um pedido a mais, seja financeiro, seja disso. Até que no sábado a gente fez um acordo final, né, numa reunião, e ficou aguardando uma reunião de junta diretiva, e a gente, depois de idas e vindas de proposta, a gente colocou um prazo final nisso, porque tem que se encerrar isso, né? Paralelamente, a gente tentando avançar em outros jogadores, no caso até o Fabrício, porque a gente precisava ter uma definição final disso, né? E a gente acertou com o Fabrício,
O Valentim, ele poderia vir como um bônus, né? Agora, o torcedor tem que entender também que aqui, se tem uma coisa que o Cruzeiro, a torcida do Cruzeiro sabe, é que precisa ter responsabilidade. A verdade é que o Cruzeiro hoje já ultrapassou os seus limites das próprias pernas para caminhar. A verdade é que o que está acontecendo aqui, pelo Lourenço e a família que estão fazendo os aportes, o Cruzeiro não tem essa condição. Então a gente tem que entender os limites para a gente fazer a coisa com muita responsabilidade. O Cruzeiro chegou no seu limite, ultrapassou o seu limite, a realidade é essa, algumas vezes para tentar trazer o Valentim. Só que toda hora uma coisa a mais, até foi pedido, até vi algumas notícias que ele voltou atrás, tem nada disso, voltou atrás de nada. O que eu fiz mais pedidos que a gente não consegue, e aí a gente deu um basta, né? Porque também não adianta. E a gente deixa isso para o futuro, a gente não sabe o futuro, o que a gente sabe é que a gente está absolutamente feliz com o que a gente tem aqui hoje. Com a chegada do Fabrício, nós estamos completos de elenco. Óbvio que clube de futebol grande como o Cruzeiro sempre está aberto às oportunidades. Acabei de citar, o Jonathan foi uma dessas, há 4, 5 meses atrás. Mas num momento que a gente fez foi de maneira organizada, no nosso limite, chegar e tentar para ter algo a mais, um bônus a mais, que não foi possível. E a gente respeita, segue a vida. Eu quero deixar claro para a torcida que não teve essa história aí, que voltou e não nada disso. Que teve um desejo, parece, do jogador de vir, a gente conversou, eu conversei com o jogador também, com o empresário dele, o Diniz conversou, ele ficou encantado com tudo que ele escutou. Só que não foi possível, a gente chegou no nosso limite e chegar a hora do limite não adianta ficar postergando, até porque o limite financeiro do Cruzeiro já foi ultrapassado e a gente entendeu que não é o momento de dar esse passo a mais. Agora é o momento de fazer esse time funcionar, o Cruzeiro trabalhar muito bem esse time. Com isso, com certeza, as coisas caminhando bem, vão ter mais sócios torcedores, vão ter receitas no estádio, vão ter possibilidades de quem sabe no futuro, a gente conseguir algumas receitas de venda de atletas. Isso tudo para aí sim a gente alavancar a receita e o Cruzeiro poder fazer investimentos de 1, 2, 3, 4, que não é o momento atual. O momento atual é da gente ter responsabilidade de fazer bem assertivo, que é o que nós fizemos com todos os jogadores que nós fizemos agora. Dizendo, claro, o Cruzeiro fez 9 contratações, dessas 9, o Fabrício, um investimento alto, o Christian, né, que teve um investimento também um pouco mais alongado, menor, e os outros jogadores, claro, tem salários, tem luvas, mas os outros jogadores, assim, então o Cruzeiro foi muito criativo para trazer os jogadores e colocar aqui dentro, tendo a responsabilidade, todas as obrigações que a SAF do Cruzeiro tem, com pagamento de dívida, enfim, com tudo que tem que ser feito da maneira correta. Ô Alexandre, até insistiria em contratar 2 zagueiros, né? Iria fazer esse bônus, como você disse, do Valentim. Mudou muito realmente essa questão e mesmo com o pedido do jogador, o Vélez, ele não cedeu naquela proposta que tinha sido acordada lá no sábado, quando teve inclusive a palavra do presidente do Vélez? No sábado a gente fechou e mandou o documento. Documento esse que ontem parece que foi respondido pelo empresário, dizendo algumas coisas, pagamento à vista, enfim, porque, ou senão tem que esperar para arrumar uma instituição financeira. Ou seja, ainda com algumas coisas a gente encerrou o assunto. Eu acho que agora o torcedor tem que valorizar o que foi feito e não se sentir que teve alguma perda, porque não teve perda nenhuma. O Cruzeiro precisava de um zagueiro, e na nossa opinião a gente contratou um dos principais zagueiros do futebol brasileiro, né? Para muitos talvez o melhor atuando no Brasil. É uma cria nossa, aliás, fez um esforço hercúleo, isso nós temos que valorizar, né? O Fabrício fez um esforço do tamanho do mundo. Há muito tempo eu não vejo um jogador querendo tanto vir para um projeto do Estado como o Fabrício fez, né? Todos querem vir, mas ele fez uma força-tarefa dele mesmo muito forte para vir. Então, acho que a gente tem que esquecer essa etapa e partir para outras. A gente tem que valorizar quem está aqui, valorizar, no caso específico da nossa defesa, o Jonathan, o João Marcelo, o Bidjalba, o Fabrício. São 4 zagueiros, né? Temos um menino despontando na copinha, daqui a pouco pode estar aqui conosco. E a gente vai estar sempre aberto a oportunidades, que seja o próprio Valentim ou outro, quem sabe no futuro, mas nesse momento o assunto está encerrado. Não tem mais que ficar pensando nisso e nem pensar que isso como uma espécie de frustração. Nós temos que valorizar o que foi feito e que talvez há 4, 5 meses atrás ninguém esperava que pudesse ser feito, que foi feito, por exemplo, pela porta da torcida na apresentação de alguns jogadores do Mineirão, como foi uma coisa maravilhosa com mais de 40 mil pessoas. Alexandre, já pré-estabelecidos, pré-programados já, que a gente entende, e a gente quer trazer o Cruzeiro, ser o Cruzeiro autossustentável o mais rápido possível. Só que isso a gente não consegue fazer de um dia para a noite, nós temos compromissos a pagar, temos RJ a ser paga, temos reformas a serem feitas na Toca, que já estão sendo feitas, estão fazendo um investimento muito grande na nossa infraestrutura, na Toca da Raposa 2, em fisioterapia, reformando toda a nossa hotelaria, cozinha, para trazer o Cruzeiro no alto nível de excelência, não somente em jogadores, mas também em equipamentos, em infraestrutura, fazer as melhores condições para eles e num futuro que a gente espera breve o Cruzeiro se tornar um autossustentável, mas
Enquanto não se tornar, a gente já tem alguns aportes já pré-programados, que a gente já fez um estudo até meses atrás, do que a gente precisaria, do que a gente entende que é necessário, e os aportes vão continuar sendo feitos na medida que a gente achar necessário. Mas hoje a preocupação é mais pontos. Não, a gente não fala em valores, né? A gente fala só em alguns momentos. Se a gente precisar, a gente tem esses aportes já pré-programados. Bom dia, Alexandre. Então é isso, família. Me despeço de cada um de vocês aí de casa. Agradeço de coração pela sua presença e peço no final que não se esqueça de deixarem aqui o seu gostei, de se inscreverem no nosso canal, porque a sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Um grande abraço de um cruzeirense para cruzeirense. Fui!